Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa rodada de entrevistas com os candidatos às prefeituras da Grande Vitória. Eu sou Daniele Coutinho, estou ao lado de Eduardo Alencar, Juliana Rodrigues, e você já viu a nossa conversa com os candidatos a prefeito de Cariacica? Já está no ar, pode assistir, assista com atenção para fazer a sua reflexão e a melhor escolha no dia 6 de outubro. Também já passamos por Vila Velha e Serra e todos os programas estão aqui no canal de ES Hoje, também no nosso site eshoje.com.br e nas redes sociais com @ES Hoje. Dando sequência à nossa rodada, estamos com os candidatos à Prefeitura de Vitória e quem está conosco é João Coser, candidato do PT. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniele. Bom dia a você, Juliana e Eduardo. Também um prazer estar aqui com vocês e obrigado pela oportunidade. João Coser é da coligação Vitória em Primeiro Lugar, formada pelos partidos PT, PCdoB e PV e PDT. João Carlos Coser é formado em Direito, foi membro fundador do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo, presidente do Sindicato dos Comerciários no Estado e da CUT, foi prefeito de Vitória entre 2005 e 2013, também deputado federal por 2 mandatos, está no mandato de deputado estadual. Candidato, por que voltar a ser prefeito de Vitória? Daniele, olha bem, a motivação principal é tentar fazer com que a cidade possa resgatar o seu papel, o seu protagonismo. Vitória ficou muito isolada nos últimos anos. O modelo do atual prefeito não contribui para que a gente possa avançar no aporte de recursos significativos, porque ele criou muita dificuldade, teve um desentendimento com a vice-prefeita. Fez uma denúncia sem provas contra o governador Renato Casagrande e não dialoga com o governo federal. Então ele não dialoga com ninguém. Então Vitória está totalmente isolada e não vem nenhum recurso para projetos importantes, estruturantes para a nossa cidade. Nós já fomos o centro. Quando eu fui prefeito, nós conseguimos muito recurso com o governo federal no PAC, muitos recursos com o governador Paulo Artung e depois Casagrande, porque o prefeito, depois de eleito, ele tem que dialogar com todo mundo. Enquanto ele está na campanha, tem uma parte, tem um partido, tem um grupo. Depois de eleito, ele passa a ser o prefeito de todos. E eu fazia isso com muita tranquilidade, conversava com empresários, pessoas mais simples, todas as religiões. Tinha muita amizade em Brasília com o governo federal e aqui também cheguei a ser presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Então Vitória está paralisada, parada. Enquanto isso, Vila Velha está avançando com muitos recursos, Cariacica está avançando significativamente, Vila Velha até Viana, Serra e Viana. Nós estamos parados. Não tem nenhuma obra expressiva que indica o futuro da nossa cidade. Tem aquelas que o prefeito Luciano deixou, que são as orlas, está sendo feita hoje a de São Pedro, mas não tem mais absolutamente nada. 2 escolas, estava também naquele projeto do BID, tinha também 2 unidades de saúde. Se você pegar, só ficou mesmo os parquinhos, reforma das praças e o asfalto, no último ano de governo. Então, durante 2 anos e meio não fez nada, e no último ano ele começou a se movimentar. Então, Vitória não pode ficar assim. Ela vai ficar para trás, ela vai ter dificuldade, inclusive econômica, no futuro, se ela não conseguir fazer um movimento mais forte como cidade. O meu sentimento é que nós precisamos retomar o protagonismo. Eu fui presidente da Frente Nacional de Prefeitos. As pessoas vinham do Brasil inteiro aqui para ver o que nós estávamos fazendo. Na saúde, nós somos o primeiro lugar na saúde. Na área da mobilidade, nós fizemos Fernando Ferrari, ponte, Praia de Camburi, ponte, abrimos a Praça do Cauê. Não tem uma obra estruturante na nossa cidade nesse momento. Então é necessário que essa roda gire, e que a gente possa voltar para fazer realmente essa integração com os outros entes federados e a gente possa voltar a Vitória realmente no caminho do crescimento e do desenvolvimento econômico. Bom, candidato, eu queria saber assim, se além do projeto para os municípios, né, as candidaturas, bem como a sua do PT, elas também fazem parte de um projeto maior que é para 2026, com uma possível disputa da reeleição do presidente Lula? Eduardo, o que que eu sinto? O sucesso do presidente ou o insucesso não elege prefeito. Então, a pessoa, quando vai escolher um representante, porque o voto é uma procuração, ele dá aquela pessoa que ele mais acredita para aquela atividade. No caso do Lula, foi para governar a grande economia, os problemas do país. No caso de Vitória, quem cuida melhor de Vitória? Por exemplo, nós tínhamos um centro de especialidade médica. Hoje nós não temos médicos nas unidades de saúde, não temos especialista no centro de especialidade, não tem nenhuma política, por exemplo, para a saúde mental. É uma doença recente, muito grave, depois da pandemia ainda pior. A prefeitura não se preocupou de criar um grande centro para atendimento às pessoas, com psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Então é necessário
sentir o que a sociedade está passando e o prefeito sair na frente. Infelizmente, isso não existe. Então, assim, a relação presidencial, a relação de partido, ela é necessária, porque a legislação exige uma filiação partidária. Depois de eleito, você não tem mais partido, você faz a gestão da cidade inteira. Então, eu estou tranquilo com grandes projetos para Vitória, tanto na área social, eu sei o exemplo daqui da saúde, como na área do desenvolvimento urbano. Projetos importantíssimos. Por exemplo, eu não concordo com esse mergulhão aqui do bairro Jardim Camburi. Nós estamos trabalhando numa via expressa paralela à área da Infraero, expressa para isolar e fazer com que a Norte-Sul passe a ser uma via para o bairro Jardim Camburi. Ele ainda pode crescer um pouquinho mais, você dá uma tranquilidade, porque a Carlos Martins não suporta mais. Então, a ideia de pensar a cidade, faz uma via expressa lá, deixa as pessoas, quem vai para a Serra, passar direto, sem entrada para cá, e faz a Carlos Martins uma via interna, de porte, bonita. Todo mundo vem pela Carlos Martins, de acordo com o lugar que ele quer chegar, ele entra à direita, e a mesma coisa saindo. Essas coisas que o prefeito não faz. Por exemplo, tem uma outra via que nós estamos traçando, que é lá também no quartel, engarrafa muito, a saída de São Pedro. Nós estamos trabalhando uma via, passando por debaixo da ponte. Quando eu fiz a ponte, nós já deixamos uma passagem. Saindo ali por trás, por Andorinhas, vai ser lá na Pedreira. Então, quem vai para o lado de São Pedro, sai por aqui e vai por debaixo da ponte. Quem chega, chega pelo quartel. Essas coisas que o prefeito precisa de pensar. Como ele não tem articulação, ele tem dificuldade. Porque isso a gente faz com recurso federal e com recurso estadual. Como o Arnaldinho está fazendo, o Euclério está fazendo, o Sérgio está fazendo. Essa relação engrandece a cidade. O isolamento só prejudica. Candidato, o senhor disse que não concorda com o projeto do mergulhão. Então, se eleito, como é que fica esse projeto? Não ser eleito, eu vou trabalhar na perspectiva de ter essa via, que ela é muito mais significativa, porque a Praia de Camburi é muito linda, nossa cidade toda é muito linda, e não muda, porque o engarrafamento não está no mergulhão. O engarrafamento está mais no sentido aqui de Carapina, quando sobe, e mais no sentido do Jardim da Penha, ponte de Camburi. Aqui você pode fazer uma passagem, melhorar uma passagem, inclusive fazer uma terceira pista, como nós fizemos lá na entrada da praia para Adalberto e Monader. Você pode fazer alternativas na própria via, ampliando uma pista na chegada para que ele chegue mais rápido na praia de Camburi, mas o fluxo eu já mudei. Quando eu fui prefeito, eu fiz 2 pontes, eram 2 pistas, nós fizemos 3. A ponte de Camburi e a ponte da Passagem. Mas o tempo, o fluxo de carro aumenta. Então lá sim vai ter gargalo, não é aqui em Jardim Camburi. O viaduto ele não contribui com a mobilidade da cidade e não contribui com o bairro Jardim Camburi. Você tem que deixar a Norte-Sul para o bairro Jardim Camburi. É o maior bairro da cidade. Ele não tem uma via estruturante, ele precisa de uma via estruturante. Então, assim, deixar essa via toda, o bairro vai melhorar, vai valorizar ainda mais e as pessoas vão ter mais tranquilidade. O mergulhão ele não resolve problema de mobilidade, então nós vamos reservar aquele recurso para fazer uma via mais importante, uma via expressa para a Serra. Candidato, a gente viu, por conta da polarização política, que mexeu com o país, mexeu com as cidades também. A gente não pode falar só de forma global. A gente consegue fazer esse filtro e o Espírito Santo se mostrou que os eleitores eles estão muito mais voltados para a direita, centro-direita. Como convencer o eleitor de Vitória que um candidato do PT é melhor para a capital? Daniel, isso é uma coisa pontual. Foi no mandato do Bolsonaro. Porque a Vitória, nossa cidade, ela sempre elegeu candidatos de centro ou centro-esquerda. Foi Vitor Buarques, Paulo Artung, Luiz Paulo, João Coder e Luciano Rezende. Sempre de esquerda ou centro-esquerda. O atual prefeito é uma ponta fora da curva. Não é o perfil da cidade de Vitória. A cidade de Vitória é muito moderna, muito ativa. Ela é uma cidade moderna, então eu acredito que as pessoas vão parar para refletir. Nós vamos voltar a ter prefeitos que dialoguem com o governo federal, sendo ele do PT ou de qualquer partido, com o governo de estado, porque não é possível. O prefeito tem que compreender o seu papel. Um prefeito vir no palanque aqui nesse bairro de Jardim Camburi, fala mal do governador, insinuar uma corrupção no Palácio Anchieta, sem nenhuma prova, é não ter dimensão do seu papel como prefeito. É a segunda autoridade no estado mais importante do governador, depois ele. Então, assim, nós não podemos ter pessoas assim governando a nossa cidade com visão autoritária, com visão... Não pode. Essa coisa... Isso pode até servir para a campanha, para fazer crítica, para se apresentar, mas para a gestão você tem que ser mais moderno, você tem que ser mais compreensivo, mais democrático. Nós fazíamos tudo de forma muito democrática. Era do PT, mas eu dialogava com todo mundo. O líder do meu governo, no período, na Câmara, foi Zazito Maia, que era do PFL. Eu precisava ter uma Câmara
tranquila. PFL que depois veio a ser DEM. Exatamente. Então, assim, era normal, porque eu queria uma tranquilidade na cidade. Então, todo mundo ganhava com aquela tranquilidade. Não vou ficar falando o que eu fiz, mas nós incorporamos 15 escolas. Nós incorporamos 8 unidades de saúde e um centro de especialidade. Nós urbanizamos a cidade nas coisas mais fortes. Praça do Papa, Tancredão. Nós fizemos trabalho de drenagem que acabou com alagamento aqui no bairro Jardim Camburi, no bairro República, e toda a bacia de Maruípe. Fizemos uma estação de tratamento lá de 35 milhões. Então, muita coisa positiva. Além de tudo, o trabalho de esgoto. Pergunta, por que você fez isso? Porque eu tinha uma boa relação com os governos. O governo estadual me ajudava, o governo federal me ajudava, e eu tinha projeto e equipe competente. Tem que ter equipe qualificada, tem que ter bons projetos e ter capacidade de buscar recursos. Eu buscava nos bancos internacionais, buscava nas parcerias do Estado e tinha recurso também nosso. Candidato, aproveitando, o senhor mencionou o governo do estado, o governo Casagrande, e a gente vê, e o senhor disse recentemente numa entrevista que não conta com Casagrande. Foi isso mesmo que o senhor disse? Mas não só o governador Renato Casagrande, mas também membros do governo dele têm participado de outras campanhas. Como que o senhor recebe isso e quanto que isso é um peso negativo ou positivo para a sua candidatura? Olha, primeiro que eu respeito muito a questão partidária, nós sempre apoiamos candidatos do nosso partido. O PSB fez uma opção de estar na aliança com o Luiz Paulo, eu tenho que respeitar isso. O governador me chamou e falou o seguinte, o governo terá 2 candidaturas, você e Luiz Paulo serão tratados da mesma forma, o governo, mas o PSB é Luiz Paulo. Eu vou respeitar isso, vou tocar a minha campanha, mas ter o compromisso e a palavra dele que, passando para o segundo turno, ele estará na campanha comigo. Eu confio no governador, ele tem me ajudado do ponto de vista de sinais do que nós temos condições de fazer junto em Vitória, que é o mais importante, ganhar a eleição. Ganhar a eleição é fundamental, mas fazer uma boa administração, uma boa gestão é mais importante ganhar. Para ficar fazendo asfalto e cuidar de parquinho, não precisa de João Cósera. Isso não precisa. Eu tenho que chegar para fazer, por exemplo, nós defendemos um centro de convenções. Por que eu defendo? Porque ele gera muito emprego, mobiliza o táxi, mobiliza o hotel, mobiliza tudo. E porque nossa cidade está com pouca atividade econômica, ela não tem muito território. Se nós não fizermos isso, quando vier a reforma tributária, nós vamos perder capacidade. A cidade de Vitória vai ficar no isolamento. A Serra vai crescendo e faz as coisas por lá. Vila Velha também. Vitória vai virar um centro sem atividade econômica. E a gente não tem um projeto da atual gestão que debata isso. A minha preocupação é sempre com o futuro. Eu vou falar com o futuro das crianças, né, mas também com o futuro dos idosos, mudando de assunto. Quando eu saí, tinha 4 centros de convivência. 12 anos depois, tem 4 centros de convivência. A população está envelhecendo e a prefeitura não se dá conta que tem que fazer espaço para os idosos circular. Eu poderia falar 10 coisas, mas só assim, aquele que me incomoda, fala que tem dinheiro, que tem dinheiro, que tem dinheiro, e não faz as coisas que a população tem dinheiro, mas falta médico. O povo está morrendo nas filas. Não tem especialista. Para que serve o dinheiro se não é para cuidar das pessoas? A minha grande diferença que eu tenho que levar é assim, eu quero cuidar das pessoas, cuidar de forma diferente, de forma mais especial. Vou pensar na criança, no adolescente, vou pensar no jovem e no idoso. Por exemplo, o jovem não tem mercado de trabalho. Nós estamos trabalhando com um aporte de recursos. Se eu colocar a metade do dinheiro do asfalto num fundo de aval, eu vou financiar R$1 bilhão. Os jovens têm condições de abrir um negócio, ampliar os seus negócios, motivar para fazer coisas diferentes. Nós precisamos de fazer isso. O dinheiro tem que servir para a economia crescer. Gente, asfalto não mata fome, asfalto não dá médico, asfalto não faz nada. Nunca teve na história um prefeito que tenha contratado todo asfalto ao mesmo tempo. Por quê? Porque asfalto tem vida útil. Está condenando o próximo prefeito daqui a alguns anos, tem que fazer asfalto tudo de vez. Isso não é assim. Eu fiz em 36% da cidade, mas como eu fazia? Eu limpava a galeria, depois asfaltava. Eu fazia uma galeria nova e depois asfaltava. Eles conseguiram asfaltar a cidade inteira sem limpar uma galeria. É um crime isso. É jogar dinheiro fora, tá dando dó. Deve ter realmente muito dinheiro, então está sendo usado de forma muito equivocada. Candidato, numa pesquisa que foi realizada pelo Instituto Perfil, a pedido aqui do ES Hoje, os eleitores eles apontaram como os maiores problemas da cidade a segurança, em primeiro lugar, com 44,38%, em seguida a saúde, 16,38%, e mobilidade urbana, 7,38%, e a educação, com 5,13%. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os seus planos, começando até
pelo maior, né, o que eles apontaram como a maior dor, né, que é a segurança. Eduardo, as pesquisas nacionais, Vitória foi a única cidade que segurança foi o maior desafio. Todas as outras cidades vêm trânsito, tem muita coisa. Então, assim, o que nós temos que fazer? No meu caso, eu já fiz no passado. Cheguei, o Luiz Paulo tinha criado a guarda. Eu fiz um concurso para 150 novos agentes e deixei um concurso para mais 150 que o Luciano completou. Eu vou fazer um novo concurso para aumentar o efetivo da guarda. Se o maior problema é segurança, nós temos que aportar mais recursos na segurança. Então, primeira coisa, qualificar a guarda e fazer uma guarda mais comunitária. Ela não é uma polícia ostensiva, não vai usar fuzil para subir morro. É uma guarda comunitária. Eu andei aqui em Jardim Camburi, gente. É um absurdo, as lojas são trancadas com chave. Como é que você tem um bairro tão bonito, um comércio tão bonito? Também com políticas sociais, formação de mão de obra. Eu vou voltar com aquela fábrica de ideias que foi idealizada para formar e qualificar pessoas. Um jovem para trabalhar como mecânico, eletricista, carpinteiro, pintor. Você treina, ele fica meio-dia estudando, meio-dia exercendo, inclusive recebendo. O município banca o estudo e a empresa banca o trabalho. Nós vamos fazer uma coisa bacana para as pessoas mais necessitadas. Fizemos Mulheres da Paz no passado, lá em São Pedro. A sociedade discutindo como que a própria sociedade pode contribuir para que a gente tenha um sentimento de paz na cidade. Então, assim, muitas iniciativas nós temos nessas áreas, que vai desde a formação, mas também aportando. E outra coisa, rapidamente, nós temos que integrar o nosso sistema de vídeo monitoramento com o sistema estadual e, em alguns casos, até com o privado. Infelizmente, Vitória agora tem um sistema próprio. Tem um sistema próprio, mas ele tem que estar integrado. Ele não está integrado, porque o prefeito isolou. A polícia tem que pedir informações dos CIODs, do monitoramento de Vitória. Isso não é justo, não é possível. O ideal, assim, você guarda municipal, ela é militar, ela é civil. Na hora que acontece um problema, todos três têm ao mesmo tempo a informação. Pode ser que o policial esteja mais próximo. Então, essas coisas, essa divisão da cidade, esse isolamento da cidade, traz muitos prejuízos para nós. E no caso da segurança, ainda nós temos que articular com a polícia militar, com a polícia civil ou militar, principalmente. Pedir o governador também mais efetivo para cá. Nas outras áreas, a segunda que você colocou, foi saúde. A saúde, nós temos a intenção, primeira, uma UPA para cá, para a região continental, porque são mais de 100 mil habitantes no continente, não tem uma UPA, dá uma UPA 3, que é aquela UPA maior, e o governo federal aporta recursos para pagar os profissionais. Nós vamos colocar médicos nas unidades de saúde, estão faltando muitos médicos, e aumentar também os agentes comunitários. Eu fui ao Ministério, tem lá a capacidade de colocar mais de 600 agentes. A Vitória só tem 300. Quem paga é o Ministério da Saúde. Por isso que eu falo, não é dinheiro nosso. A outra coisa é o centro de especialidade. Eu fiz o centro de especialidade, dava para 170 mil exames, 250 mil consultas, eles não têm especialistas. Então, encher de especialistas o centro de especialidade, porque tem gente esperando ainda. Voltou aquela fase de 2 anos, 3 anos na fila. Temos que acabar com isso. E a última coisa, última não, é a questão da saúde mental, porque é uma coisa nova, o mundo inteiro está gravando, e nós temos que ter uma ação mais agressiva também, colocar um centro especial, além de no centro de especialidade, botar algo para cuidar, porque quando você cuida, no início do problema, você cuida mais fácil, a pessoa sofre menos, e quando você cuida também, você cuida do cidadão, mas você ajuda a família inteira, porque esse tipo de doença, ela contamina, ela atinge a família inteira. Então, estou com muita vontade de cuidar. Eu estou andando, eu percebo muitas pessoas com depressão, com síndrome de pânico, ansiedade, está triste. Então, nós precisamos cuidar. Quando eu falo cuidar, né, eu estou menos preocupado com obras e mais preocupado com as pessoas. Eu quero fazer uma obra para atender as pessoas. Então, nesse sentido, eu estou com muita vontade de fazer coisas assim. Candidato, na educação, um dos grandes problemas com relação à implantação das escolas em tempo integral foi com relação às comunidades, né? A população reclamou de que não foi uma implantação dialogada, mas impositiva. Se o senhor for eleito, o senhor vai mexer nessas escolas ou o senhor vai manter o tempo integral? Juliana, o que nós temos que buscar, especialmente, é a qualidade na educação. O que foi feito não é exatamente um tempo integral, foi uma imposição das crianças ficarem o dia inteiro na escola, inclusive com agravante para as mulheres que trabalham, porque tem que sair 4 horas da tarde. Porque para você fazer um tempo integral de verdade, você precisa de pegar uma escola, reestruturar a escola. Se você tem 150 alunos de manhã e de tarde, você vai ter 300. Você não pode colocar 300 nos mesmos espaços, que é o que foi feito agora. Você tem que botar os 300, mas ter do lado aulas alternativas, espaços alternativos. Não fizeram isso.
Então, nós vamos fazer espaços alternativos, as novas escolas, naturalmente, estão sendo feitas melhor, mas nós já temos, no ano que vem, que colocar mais 20 escolas em tempo integral, porque ele está cumprindo um plano. O plano diz que até final de 2025 tem que ter 50% das escolas em tempo integral. Eu vou cumprir o plano, mas mais do que cumprir o plano, eu vou fazer de forma negociada. Algumas mães não têm condições de deixar os filhos em tempo integral, por várias condições. E eles não respeitou isso, acabaram colocando as crianças para fora, muitos até ficaram fora da sala de aula. Então, nós faremos tudo diferente, dialogado com professores, com a família, mas nós vamos fazer o tempo integral. No meu caso, lá eu tinha aluno em tempo integral. Nós chegamos a ter 7.000 alunos em tempo integral. Os alunos com mais carência, em situação de vulnerabilidade. Hoje tem 5.000. Quando eu saí, deixei 7.000, hoje tem 5. Mas nós vamos elevar, nós temos que chegar no mínimo a 10.000, que seria, no caso, um quarto, 25% dos 40.000 alunos que tem. Eu estou com todos esses dados levantados. A forma de fazer, nós vamos pensando junto, mas com certeza vamos cumprir o plano, vamos fazer um tempo integral mais democrático. O que falta na gestão é democracia, ouvir. A capacidade de ouvir, inclusive quem não pensa como ele isola. Eu vou fazer tudo diferente, até porque já aprendi e já fiz diferente. Candidato, aproveitando o gancho da Juliana e também a sua resposta sobre saúde mental, sobre isso, quanto que isso tem crescido, a escola para as famílias atípicas, às vezes, é a única rede de apoio, né? As crianças com diversos transtornos, né? E na rede pública não tem concurso para as pessoas, os apoios para essas crianças. Então, tem o professor responsável pela turma e os auxiliares, porém essa troca de auxiliares também mexe principalmente com as crianças autistas. Elas saem, né, elas ficam descompensadas, descontroladas, porque elas, elas precisam de rotina, elas precisam de organização. E a gente vê na rede pública que, como não tem um concurso, não tem cadeiras fixas, toda hora troca. O senhor se compromete a fazer concurso para essa área, para esses profissionais de educação especiais, para atender as famílias atípicas? Ó, eu me comprometo a fazer concurso para atender as crianças com deficiências, crianças especiais, autistas e todos os outros, porque eu vivi naquela época, eu cheguei a ter 1.100 pessoas, nós tínhamos 50.000 alunos, mas também muitas delas convidadas, estagiários, professores de forma provisória, isso é insuficiente, porque o professor, para fazer esse trabalho, ele tem que estudar e aprender, é uma criança diferente, então ele tem que ter uma atenção diferente, não pode colocar lá qualquer um, infelizmente, sem desmerecer os professores, e os assistentes hoje são colocados lá sem um treinamento. Você tem que concursar, treinar e fazer experiências, isso é muito importante que você está colocando. É um compromisso meu, até porque é um compromisso ético, né? Essa criança tem que ter o mesmo direito, a mesma liberdade dos outros, e hoje não está tendo. Ela está lá, mas não significa que ela está tendo a atenção necessária. Eu volto a dizer, uma cidade que tem recurso, tem condições de fazer isso com tranquilidade. E vou até passar para outro tema que não tem muito a ver, que é o animal. Hoje nós temos uma sociedade com muitos animais. Nós vamos criar um hospital veterinário, porque Vitória, com o porte que tem, com a cidade que tem, já era para ter isso há menos uns 10 anos, né? Um hospital veterinário, porque da mesma forma que a gente cuida das pessoas, hoje o mundo está evoluindo, graças a Deus, a gente está cuidando melhor dos animais. Mas isso não sensibiliza quem está ali, mas nos sensibiliza. Então, nós vamos fazer um hospital veterinário e vamos fazer uma atenção para fazer todo o atendimento, em todas as áreas, com um foco ainda maior da periferia, que ela tem muitos animais soltos na rua, tem que fazer castração, tem que fazer cuidado. Então, eu estou, assim, com muito cuidado, vontade de cuidar da cidade. Esse também é um tema que é necessário para Vitória. Bom, candidato, falando até também dessa questão de alianças, eu queria saber um pouco sobre a seguinte questão. Na introdução do seu plano de governo, tem lá que é preciso ter uma administração capaz de construir e fortalecer alianças com governos federal e estadual no intuito de buscar parcerias para enfrentar os problemas contemporâneos. E aí eu queria saber um pouco mais sobre essa questão que o senhor coloca, né? E se a sua gestão realmente é uma gestão que você considera que tem capacidade de poder englobar mais esse diálogo com o governo estadual e o federal. Olha, eu tenho certeza, porque eu conversei com o presidente Lula e conversei com o governador Casagrande. Todos os dois têm muita vontade de ajudar a cidade de Vitória, mas para ajudar tem que ter projeto, tem que ter o mínimo de respeito entre os agentes públicos.
Nós somos agentes que pensamos diferente, mas estamos em cargos importantes. Não respeitar o papel do presidente da República, independente de que partido, é uma falta de preparo. Não respeitar o governador e fazer o que foi feito atualmente é uma falta de preparo. Então, isso não contribui com a cidade. Então, ter bons projetos é a primeira coisa. Segunda coisa, o governo está doido para ajudar o Espírito Santo. O governo do Estado, Casa Grande, está com desejo de ajudar a Vitória. Desejo, como ele está fazendo com Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana, ele quer ajudar, mas não tem relação. O governo federal também. Agora, inclusive, eu estou trabalhando junto com o governo federal para liberar um recurso para fazer o trabalho de drenagem da Ilha de Santa Maria, que eu consegui fazer a drenagem de Jardim Camburi, Mata da Praia e República e Maruípe, mas eu não consegui fazer a da Ilha de Santa Maria. E agora tem um projeto de seleções do governo federal, 200 e poucos milhões para Vitória. Eles me pediram opinião, eu falei, coloca o recurso em Vitória, independente de quem for o prefeito, a cidade ganha com o trabalho, ali ainda alaga. Então, essas coisas que a gente tem, quando você está trabalhando para o bem comum, não importa quem vai executar. Se tiver médico, se tiver professor, se tiver cidade bem cuidada, todo mundo ganha. O modelo atual, todo mundo perde, infelizmente. Então, eu vou intensificar essa relação. No meu caso, falo com cuidado, para não parecer arrogante, mas uma parte dos ministros são meus amigos, foram deputados federais comigo, são companheiros de caminhada, então abre muitas as portas. Vou dar 2 exemplos. Quando eu cheguei na prefeitura, 2004, 2005, a Praça do Papa ia ser feito prédios para os órgãos federais. Eu fui ao presidente Lula com o governador, ele falou, João, espera um pouquinho, volta aqui, dá uma semana. Voltamos lá, tinha falado com o ministro Paulo Bernardes, nós salvamos a Praça do Papa. A Praça do Papa era para ser feito prédio, Receita Federal, alfândega, nós conseguimos salvar. Então, assim, essas coisas dependem de articulação, depende de capacidade de chegar com humildade, né? Porque nós estamos no escalão, nós somos inferior. Né? O presidente, o governador, você não pode achar que ser arrogante, não preciso de ninguém. É muito, muito infeliz. Candidato, estamos caminhando para o final da nossa entrevista e eu gostaria de saber por que o eleitor de Vitória deve votar em João Coser para prefeito. Olha, primeiro te agradecer a pergunta, agradecer a todos. Eu estou com muita vontade de trabalhar. O nosso programa de governo ele é muito pé no chão, ele é muito concreto. Nós vamos melhorar muito a cidade, vamos melhorar muito a vida das pessoas, nós vamos cuidar das pessoas. Portanto, um programa concreto, muito bacana. E, naturalmente, as pessoas me conhecem. Eu sou muito democrático. Eu tenho uma capacidade de ouvir as pessoas que pensam de forma diferente. Fizemos orçamento participativo, ouvimos todas as comunidades, fizemos reuniões com grandes empresários, com pequenos. Então, essa coisa nova. Dá uma leveza na gestão da cidade. Hoje as pessoas trabalham com medo. É um delegado, então trabalham com medo. Tudo é na repressão, tudo é na repressão. Ele ameaça, ele cobra, ele afasta as pessoas. Ele afastou um agente da Guarda Municipal porque permitiu que os idosos aposentados entrassem debaixo de uma área coberta porque estava chovendo. Ele tirou o cargo do menino. Então é muito autoritário. Nós vamos fazer uma gestão toda democrática, respeitando e valorizando os servidores. Só para terminar. O servidor tem que ser valorizado e motivado. Com o servidor motivado, a gente faz mais. Por isso que eu fiz mais. Porque naquele tempo o servidor discutia junto, elaborava junto e executava junto. Quando você participa da elaboração, você faz de forma muito mais prazerosa. Então, tenho certeza, se Deus me permitir chegar lá e o voto do povo, eu vou trabalhar demais, vocês vão se orgulhar muito do nosso trabalho e a cidade vai ser muito melhor. Obrigada, candidato. Obrigada a você que ficou conosco. Não esquece, todas as entrevistas de Cariacica, Vila Velha, Serra já estão aqui no nosso canal de ES Hoje, também em eshoje.com.br e nas redes sociais com @eshoje. Essas entrevistas são para te ajudar a fazer a melhor reflexão e a melhor escolha para o voto, porque o primeiro turno das eleições acontece no dia 6 de outubro e onde tiver o segundo turno será no dia 27. Eu te agradeço e a gente segue aqui, ES Hoje nas eleições 2024.